Se eu brinquei com ele, você não conseguiria lidar comigo. Ele se inclinou e disse, quer apostar? Foi só uma provocação, mas ele levou cada palavra a sério. A chuva fina, aquela garoa persistente que era a alma de São Paulo, batia contra a imensa janela do escritório no 23º andar. Para Júlia, o som era um ruído branco, um pano de fundo para a sinfonia de cliques de mouse e conversas abafadas que preenchiam o espaço aberto da urbe arquitetura. Seus olhos, no entanto, não viam a cidade cinzenta lá fora, mas as linhas azuis e os polígonos coloridos que dançavam em sua tela de 4K. Era o projeto Veredas Novas, seu passaporte para se tornar sócia da firma antes dos 30. O bairro, um emaranhado de ruas de paralelepípedos e sobrados antigos espremidos entre arranha-céus, era, em sua tela, um modelo 3D limpo e otimizado. Ela arrastou um bloco de vidro e aço para o lugar de um prédio de fachada amarelada, observando com satisfação como o novo design se integrava à sua visão de modernidade e eficiência. Para ela, não eram casas, eram lotes, não eram vidas, eram dados demográficos. Como está o Veredas Novas, Júlia? A voz de Ricardo, seu chefe e diretor da firma, soou atrás dela, carregada de uma impaciência mal disfarçada. Ela girou na cadeira, o rosto sereno, contrastando com a tensão em seus ombros. Quase pronto, Ricardo. A fase de levantamento topográfico está concluída. Estou finalizando a proposta de realocação dos estabelecimentos comerciais. A maioria são negócios pequenos, de baixo impacto. A transição será suave. Suave e rápida, corrigiu ele, apontando para um ponto vermelho no mapa digital. A construtora quer começar a demolição no próximo trimestre. Não temos tempo para sentimentalismos. O que é aquele ponto? Júlia deu um zoom. Cantinho do Sabor, um bar. Parece ser um dos pontos de encontro mais antigos da região, segundo o levantamento social. Um bar, Ricardo bufou, a palavra soando como um palavrão. Notifique o proprietário. Ofereça o valor padrão de desapropriação. Se ele resistir, dobre a oferta. Se ainda assim resistir, nosso jurídico assume. Ele deu uma palmadinha no ombro dela, um gesto que pretendia ser encorajador, mas que pareceu apenas pesado. Este projeto é seu, Júlia. Não deixe um boteco de esquina atrapalhar seu futuro. Ele se afastou, deixando um rastro de café caro e pressão. Júlia voltou-se para a tela. Cantinho do Sabor. O nome parecia antiquado, quase ingênuo. Ela precisava fazer uma última visita ao local, tirar algumas fotos, sentir a atmosfera para garantir que sua proposta de revitalização cultural soasse convincente para os investidores. Seria rápido, clínico. Entrar, documentar, sair. Enquanto arrumava sua pasta, o celular vibrou com uma mensagem de sua irmã. Jantar hoje? A mamãe fez lasanha. Júlia suspirou, digitando uma resposta rápida. Não posso. Trabalho até tarde. Manda um beijo. Ela amava sua família, mas o sacrifício era necessário. O sucesso não esperava por jantares em família. Vestindo seu blazer bem cortado, ela desceu pelo elevador espelhado, sua imagem refletindo uma mulher que sabia exatamente o que queria. Lá embaixo, o caos controlado da Avenida Faria Lima a engoliu. No trânsito, enquanto o motorista do aplicativo reclamava do tempo, Júlia revisava os documentos em seu tablet. Ela não estava indo para um bairro, estava indo para uma zona de intervenção. E ela era a cirurgiã pronta para cortar o que fosse preciso para salvar o paciente, mesmo que ele não soubesse que estava doente. Sair do carro na rua do bairro foi como atravessar um portal para outra São Paulo. O ar, antes rarefeito e poluído, agora cheirava a terra molhada e a alho frito vindo de alguma janela. A sinfonia de buzinas foi substituída por uma bossa nova que escapava de um rádio, misturada a risadas e ao barulho de peças de dominó batendo na mesa. As fachadas dos prédios, descascadas pelo tempo, eram cobertas por grafites vibrantes que contavam histórias. Crianças corriam na calçada, desviando de um cachorro vira-lata que dormia preguiçosamente ao sol, que finalmente ousara aparecer. Júlia sentiu-se imediatamente deslocada. Seu blazer cinza e seus sapatos de salto fino pareciam uma armadura inadequada para aquele ambiente. As pessoas a olhavam com uma curiosidade amigável, mas ela se sentia como uma inspetora, uma forasteira.
Ignorando o desconforto, ela caminhou com passos firmes até encontrar a placa de madeira entalhada. Cantinho do Sabor. O lugar era exatamente como ela imaginara, e ao mesmo tempo, completamente diferente. Era pequeno, com azulejos portugueses nas paredes e um balcão de madeira escura gasto pelo tempo e pelos cotovelos de gerações de clientes. O cheiro era uma mistura reconfortante de café fresco, cachaça e o tempero de alguma comida caseira que borbulhava nos fundos. Atrás do balcão, um homem secava um copo com uma calma que parecia imune à pressa do mundo. Ele era alto, com braços fortes que a camiseta preta simples evidenciava. O cabelo escuro estava levemente bagunçado, e um sorriso fácil brincava em seus lábios enquanto ele conversava com um senhor de chapéu sentado no balcão. Quando seus olhos encontraram os de Júlia, o sorriso não vacilou. "Boa tarde. Vai querer um café para espantar o frio ou algo mais forte para esquecer os problemas?" Ele perguntou, a voz com um timbre rouco e acolhedor. Júlia se aproximou, colocando sua pasta de couro sobre o balcão, criando uma barreira sutil entre eles. "Na verdade, estou procurando o proprietário. Léo, certo?" O sorriso dele diminuiu um pouco, dando lugar a uma expressão de cautela. "Sou eu. E você é?" "Júlia. Sou a arquiteta responsável pelo projeto Veredas Novas." A mudança na atmosfera foi instantânea. O senhor de chapéu parou de sorrir. O som da bossa nova pareceu distante. Léo colocou o copo no balcão com uma firmeza deliberada. "Ah, a revitalização. Ouvi falar. A turma do progresso que acha que nosso bairro precisa ser salvo de si mesmo." O tom era cortante, mas seus olhos ainda a analisavam com uma intensidade que a desestabilizou. "O projeto trará melhorias significativas para a infraestrutura, segurança e valorização dos imóveis", recitou ela o discurso que ensaiara tantas vezes. Léo riu, um som baixo e sem alegria. "Valorização? Você quer dizer que meus vizinhos não vão mais poder pagar o aluguel? Que a dona Cida vai ter que fechar a padaria dela para dar lugar a uma boutique de pães artesanais? Isso não é progresso, moça. É expulsão com nome bonito." "Eu entendo sua preocupação, mas a mudança é inevitável", disse Júlia, tentando manter o controle. "Meu trabalho é garantir que a transição seja o mais justa possível." "Justa? Você está sentada em um escritório com ar-condicionado, decidindo o destino de pessoas que você nunca viu. Isso não te parece um pouco arrogante?" A palavra a atingiu. Ela ergueu o queixo, o fogo da irritação subindo por seu rosto. "Eu sou profissional. Lidar com pessoas apegadas ao passado faz parte do meu trabalho. É uma reação emocional, mas os números não mentem." Ele se apoiou no balcão, diminuindo a distância entre eles. O cheiro dele era uma mistura de café e algo amadeirado, masculino. "Você fala de números, eu falo de alma. São coisas que você não coloca numa planilha." Ele a olhou de cima a baixo, um brilho de desafio nos olhos. "Você, com todo esse seu planejamento e controle, você é tão rígida. Não entende nada deste lugar. Não entende nada de gente como a gente." A ousadia dele a deixou sem fôlego por um instante. Um impulso tomou conta dela, uma vontade de quebrar aquela confiança inabalável. Com um sorriso irônico, ela rebateu em voz baixa. "Você não conseguiria lidar comigo." Ele parou, o desafio pairando no ar entre eles. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Um sorriso lento, perigoso, se espalhou pelo rosto de Léo. Ele se inclinou ainda mais, a voz um sussurro que fez sua pele se arrepiar. "Quer apostar?" A pergunta de Léo, "Quer apostar?" pairou no ar denso do boteco, carregada de eletricidade. O mundo em volta pareceu retomar seu movimento em câmera lenta. O senhor de chapéu no balcão ergueu as sobrancelhas interessado. O tilintar dos copos nos fundos cessou. Júlia sentiu os olhares sobre ela, e uma onda de teimosia a percorreu. Ela não era mulher de recuar diante de um desafio, especialmente vindo de alguém que a julgava sem a conhecer. "Uma aposta?" Ela repetiu, a voz mais firme do que se sentia. "O que exatamente você está propondo? Que eu troque minha prancheta por uma bandeja?" Um sorriso de canto de boca surgiu nos lábios de Léo. Ele se endireitou, dando a ela um pouco de espaço para respirar. "Não, algo muito mais perigoso para você." Ele gesticulou para o ambiente ao redor, para as paredes cheias de fotos amareladas e flâmulas de times de futebol. "A aposta é sobre isso.
Sobre o que você não consegue ver daí do seu pedestal de vidro e aço. Ele se apoiou no balcão, os braços cruzados, o olhar fixo no dela. Eu aposto que não consigo te fazer mudar de ideia sobre o seu projeto. Mas para isso você vai ter que jogar o meu jogo. Júlia arqueou uma sobrancelha. Que seria... Você vai passar uma semana aqui. Não como arquiteta, não como a doutora Júlia do Veredas Novas. Você vai vir como Júlia. Eu vou te mostrar o bairro através dos meus olhos. Vou te levar para comer na Dona Cida, te apresentar ao seu Afonso, o sapateiro que tem a loja na família há 80 anos. Você vai ouvir o samba do grupo da comunidade na sexta-feira e vai tentar me vencer no truco. Você vai ouvir as histórias que essas paredes contam. A proposta era absurda, invasiva, completamente antiprofissional e, por alguma razão, terrivelmente tentadora. E se, depois de tudo isso, eu ainda achar que meu projeto é a melhor solução? Ela contrapôs, a mente já calculando as variáveis. Se depois da sua turnê sentimental os fatos continuarem sendo fatos e a revitalização for necessária. Aí, Léo fez uma pausa, e por um momento a confiança em seu rosto vacilou, revelando o medo real que estava por baixo de sua bravata. Se você passar por tudo isso, olhar nos olhos dessas pessoas, e ainda assim achar que um prédio espelhado é mais importante, então eu perco. Eu vou à sua apresentação formal, vou ouvir calado e vou aconselhar meus vizinhos a aceitarem a melhor oferta que conseguirem. Eu paro de ser uma pedra no seu sapato. Era uma oferta inacreditável. A resistência de Léo era o maior obstáculo do projeto. Se ele cooperasse, o caminho estaria livre. Tudo o que ela precisava fazer era passar alguns dias em um bairro pitoresco, fingir interesse e manter sua convicção. Era fácil, era lógico. E se eu ganhar? Ele perguntou a voz baixa. Se você em algum momento perceber o que está em jogo aqui. Isso não vai acontecer, ela disse, talvez mais para si mesma do que para ele. Mas e se acontecer? Ele insistiu. Júlia suspirou, sentindo o peso do desafio. Se você me provar que o valor imaterial, como você diz, supera os benefícios tangíveis do meu projeto, eu volto para a minha prancheta. Eu mesma apresento ao meu chefe uma contraproposta. Um projeto de revitalização que preserve a estrutura e a identidade do bairro, em vez de demoli-la. Vai ser um inferno na minha carreira, mas essa é a minha condição. Léo a encarou por um longo momento, avaliando-a. Ele parecia surpreso com a concessão dela. Talvez ele esperasse que ela fosse apenas uma máquina corporativa. Finalmente, ele estendeu a mão por cima do balcão. Sua mão era grande, quente e com calos que denunciavam uma vida de trabalho manual, tão diferente das mãos macias dos homens em seu círculo profissional. Temos uma aposta, arquiteta. Júlia apertou a mão dele. O contato foi firme, um choque elétrico que subiu por seu braço. Temos uma aposta, dono do bar. Ao soltar a mão dele, ela se sentiu como se tivesse acabado de assinar o contrato mais arriscado e irracional de sua vida. Amanhã às 8 da manhã, esteja aqui. E por favor, Léo disse, olhando para os sapatos de salto de Júlia com um ar divertido, venha com um calçado que não tenha medo de paralelepípedos. No dia seguinte, Júlia se olhou no espelho com uma sensação de estranheza. Trocou o terninho por uma calça jeans escura, uma blusa de malha simples e um par de sapatilhas que ela raramente usava. Parecia outra pessoa, parecia vulnerável. Ao chegar ao bairro, o sol da manhã filtrava por entre os prédios, dando às ruas uma cor dourada. O ar cheirava a café e pão fresco. Léo já a esperava na porta do bar, segurando 2 copos de papel. Ele usava a mesma camiseta preta de ontem, e o sorriso em seu rosto era genuíno. Café? Ele ofereceu, entregando um dos copos. Achei que você ia precisar. Obrigada, ela murmurou, o calor do copo aquecendo suas mãos. Qual é a primeira parada no seu grande tour cultural? Primeiro, a gente calibra o estômago. Vem. Ele não a levou para dentro do seu bar, mas começou a caminhar pela calçada, cumprimentando cada pessoa que passava com um aceno de cabeça ou um bom dia. As pessoas sorriam de volta, perguntavam por sua mãe, comentavam sobre o jogo de futebol da noite anterior. Havia uma intimidade, uma teia invisível de conexões que Júlia, em seu condomínio asséptico e impessoal, nunca tinha experimentado. Eles pararam em frente a uma padaria de esquina,
com uma fachada de azulejos azuis e brancos e o nome Delícias da Cida, pintado à mão em letras alegres. O cheiro que vinha de dentro era celestial. É aqui, disse Léo, abrindo a porta e segurando-a para ela passar. Onde tudo começa e termina no bairro. O interior era pequeno e movimentado. Uma senhora de cabelos brancos presos num coque e um avental impecavelmente branco comandava o balcão com a eficiência de um general e o sorriso de uma avó. Léo, meu filho, pensei que não vinha hoje, ela disse, a voz cheia de carinho. Seus olhos então pousaram em Júlia, e o sorriso se tornou mais contido, curioso. E quem é a moça bonita? Cida, essa é a Júlia. Júlia, essa é a dona Cida, a melhor padeira de São Paulo e a guardiã de todos os nossos segredos. Júlia estendeu a mão sentindo-se formal demais. É um prazer, senhora. Dona Cida ignorou a mão estendida e a puxou para um abraço rápido e surpreendentemente forte que cheirava a farinha e canela. Prazer é meu, querida. Sentem-se. Vão querer o de sempre, Léo. Pão na chapa caprichado? Exatamente, disse Léo piscando para Júlia. E um sonho para a nossa visita. Por conta da casa. Enquanto se sentavam em uma pequena mesa de metal, Júlia observava. O lugar era antigo. Ela notou uma pequena infiltração no teto e o piso de ladrilho gasto. Sua mente de arquiteta imediatamente começou a listar as reformas necessárias, os custos, o potencial de modernização. Está vendo? Léo perguntou, como se lesse seus pensamentos. Você está olhando para as rachaduras. Eu estou vendo o lugar onde o avô do Marquinhos comemorou quando o Corinthians foi campeão em 77. Estou vendo a mesa onde a Sofia e o Pedro tiveram o primeiro encontro. Estou vendo a Cida dando pão fiado para minha mãe quando as coisas apertaram. Dona Cida chegou com os pratos. O pão na chapa era perfeito, dourado e crocante. Júlia deu uma mordida e o sabor simples e reconfortante a surpreendeu. Era diferente de tudo que ela comia em suas cafeterias gourmet. Tinha gosto de... verdade. O Léo me disse que você é do projeto novo, disse Dona Cida, limpando uma mesa próxima, o tom casual, mas os olhos atentos. Eles querem tirar a gente daqui, não é? Júlia engoliu em seco. O objetivo é melhorar o bairro, Dona Cida, trazer mais segurança, mais movimento. Melhorar, ela riu, um som suave. Meu filho, eu estou aqui há 45 anos. Vi crianças nascerem e velhos partirem. Ajudei a organizar a festa junina todo ano. Meu pão alimentou 3 gerações. Me diga, que tipo de melhora um prédio de vidro pode trazer que seja melhor do que isso? A pergunta simples a desarmou completamente. Ela olhou para Léo, que apenas observava, comendo seu pão em silêncio. Ele não precisava argumentar. Dona Cida, com seu avental e sua sabedoria de vida, estava fazendo isso por ele. Júlia terminou seu café, a mente girando. Era apenas o primeiro dia, a primeira parada. E pela primeira vez, ela sentiu uma rachadura não no teto da padaria, mas em sua própria e inabalável certeza. O sol da tarde esquentava os paralelepípedos e o bairro parecia ter mudado de ritmo. A pressa da manhã dera lugar a uma calmaria preguiçosa. Júlia seguia Léo, a mente ainda processando as palavras de Dona Cida. Ela se sentia como uma turista em sua própria cidade, descobrindo texturas e sons que sempre estiveram ali, mas que ela nunca tivera a capacidade de perceber. Próxima parada, anunciou Léo, parando em frente a uma portinha de madeira escura, espremida entre um salão de cabeleireiro e um pequeno armazém. A vitrine empoeirada exibia alguns sapatos de couro de aspecto antigo e ferramentas que Júlia não saberia nomear. Acima da porta, uma placa de metal, gasta pela ferrugem, dizia Sapataria Andrade, desde 1948. O cheiro que os recebeu na entrada era forte, uma mistura de couro, cola e graxa, que parecia ter impregnado as próprias paredes. O lugar era escuro e atulhado, iluminado por uma única lâmpada pendurada sobre uma bancada de trabalho robusta. Sentado ali, curvado sobre um sapato feminino, estava um homem idoso, de cabelos brancos e ralos, com óculos de aros grossos na ponta do nariz. Seu Afonso está muito ocupado para uma visita? Perguntou Léo, a voz respeitosa. O velho ergueu os olhos, que brilharam por trás das lentes grossas. Um sorriso lento vincou seu rosto enrugado.
Léo, para você nunca. O que manda? Sua atenção então se voltou para Júlia, analisando-a com um olhar que parecia ver mais do que as roupas que ela vestia. Essa é a Júlia. Ela está conhecendo o bairro, explicou Léo. Seja bem-vinda, disse seu Afonso, a voz baixa e um pouco rouca. Ele voltou ao seu trabalho, e por um momento, um silêncio constrangedor se instalou. Júlia não sabia o que dizer. Sua mente pragmática via um negócio fadado ao fracasso, um espaço pequeno, sem marketing, vendendo um serviço que a cultura do descarte tornara quase obsoleto. Foi então que o destino, ou talvez o calçamento irregular, interveio. Ao dar um passo para o lado para observar melhor as ferramentas, o salto fino de sua sapatilha prendeu-se numa fresta do piso de madeira. Com um estalo seco, ele se partiu. Júlia soltou um suspiro de frustração, desequilibrando-se. Léo a segurou pelo braço, firmando-a. Parece que você veio ao lugar certo, disse ele, com um sorriso divertido. Constrangida, Júlia tirou o sapato danificado. Seu Afonso estendeu a mão, sem dizer uma palavra. Ela entregou a sapatilha a ele. Ele a virou e revirou, as pontas dos dedos ásperos examinando o material sintético e o salto de plástico oco. Porcaria, ele murmurou, mais para si mesmo do que para eles. Fazem bonito para durar pouco. Querem que a gente jogue fora e compre outro. Ele olhou para Júlia por cima dos óculos. Não é culpa sua, moça. O mundo ficou assim. Sem pedir permissão, ele levou o sapato para a bancada. Com uma agilidade que desmentia sua idade, ele manuseou um alicate, uma lixa e um pequeno martelo. Suas mãos manchadas e deformadas pela artrite moviam-se com uma precisão hipnótica. Eram mãos que contavam uma história de décadas de trabalho, de dedicação a um ofício. Meu avô abriu esta loja, disse Léo em voz baixa, para que apenas Júlia ouvisse. Ele era português. Ensinou tudo ao meu pai que me ensinou, quer dizer, ensinou ao Afonso, que trabalhava com ele. O pai do Afonso era cliente do meu avô. Quando meu pai morreu, o Afonso se recusou a deixar a loja fechar. Ele diz que tem uma dívida com a história. Júlia observava fascinada. Sua proposta para aquele lote era a demolição. Aquele espaço, que continha quase 80 anos de história, de serviço, de memória, em sua planta, era apenas um polígono a ser substituído por um espaço gourmet no térreo de um novo edifício. Em poucos minutos, seu Afonso terminou. Ele havia removido o que restava do salto quebrado e, de uma caixa cheia de peças, encontrou um substituto de madeira maciça, lixando-o e fixando-o com uma cola potente e pequenos pregos. O conserto era robusto, visivelmente mais forte que o original. "Quanto eu devo?" perguntou Júlia, pegando a carteira. Seu Afonso empurrou a mão dela gentilmente. "Cortesia da casa. Considere um presente de boas-vindas ao bairro de verdade." Ele lhe entregou o sapato. "Agora vai durar mais." Júlia calçou a sapatilha. Estava perfeita. Ela olhou para o rosto enrugado do velho sapateiro, para suas mãos habilidosas, e sentiu algo que não esperava. Uma profunda sensação de respeito. Aquele homem não estava apenas consertando um sapato. Ele estava defendendo um modo de vida, e ela era a pessoa designada para destruí-lo. O fim da tarde chegou, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e roxo. O ar ficou mais frio, e as luzes dos postes e das janelas começaram a acender, criando uma atmosfera aconchegante. Júlia e Léo retornaram ao cantinho do sabor. O dia tinha sido longo, e ela se sentia mentalmente exausta, como se tivesse passado por uma prova intensa. O bar estava mais movimentado agora. Trabalhadores paravam para uma cerveja no caminho de casa, casais conversavam em mesas no canto, e o som ambiente era um zumbido agradável de conversas e risadas. Léo foi para trás do balcão, movendo-se com a familiaridade de quem nasceu ali. "Uma cerveja? Ou você é mais do tipo que bebe vinho?" Ele perguntou, pegando um copo. "Cerveja está ótimo", respondeu ela, sentando-se em um dos bancos altos, o mesmo lugar onde a aposta havia começado. Parecia ter sido há uma semana, não há um dia. Ele serviu um copo de chope com um colarinho perfeito e o deslizou pelo balcão até ela. "Então, sobreviveu ao primeiro dia no mundo real?" O tom era provocador, mas seus olhos eram gentis. Júlia tomou um gole da cerveja gelada. "Seu Afonso, ele é incrível.
E Dona Cida? Ela balançou a cabeça, sem saber como terminar a frase. Eles amam este lugar. Não é só amor, Júlia. É identidade. É quem eles são. Você tira isso deles, e o que sobra? Ele secava um copo lentamente, o olhar perdido nas garrafas alinhadas na prateleira. Por que isso é tão importante para você, Léo? Ela perguntou, a curiosidade genuína superando seu profissionalismo. Você é jovem. Poderia vender este bar, pegar o dinheiro da indenização e abrir um negócio moderno em outro lugar. Um gastropub, talvez. Léo parou o que estava fazendo e olhou para ela. Ele apontou com o queixo para uma fotografia em preto e branco, pendurada em um lugar de honra na parede. Mostrava um homem sorridente com um bigode farto, servindo uma bebida no mesmo balcão onde eles estavam. Aquele é meu avô, Antônio. Ele construiu este balcão com as próprias mãos. Ele veio da Bahia com uma mão na frente e outra atrás, e ergueu isso aqui do nada. O bar era a sala de estar dele e os clientes a família que ele escolheu. Ele pegou outra foto, mais recente, colorida e um pouco desbotada. Um homem muito parecido com Léo sorria para a câmera. Este é o meu pai. Ele assumiu quando meu avô ficou doente. Ele me ensinou a tirar o chopp perfeito, a ouvir mais do que falar e a saber quando um cliente só precisa de um copo cheio e de silêncio. Ele me ensinou que este balcão é uma fronteira sagrada entre os problemas da rua e um momento de paz. Sua voz ficou mais baixa. Eu perdi ele há 5 anos. Câncer. A última coisa que ele me pediu foi para não deixar a luz do cantinho se apagar. Então não, eu não posso simplesmente vender. Isso não é um imóvel, não é um ponto comercial. É a história da minha família. É a minha promessa. Júlia ficou em silêncio, o copo de cerveja esquecido em sua mão. Pela primeira vez, ela via a profundidade daquele homem. Ele não era apenas um idealista teimoso. Era um filho guardando o legado de seu pai. Ela, que vivia planejando o futuro, nunca tinha parado para pensar no peso e na beleza do passado de alguém. Ela olhou ao redor para as paredes que ele defendia com tanta paixão. Não eram mais apenas paredes. Eram páginas de um livro que ela estava apenas começando a ler. E o protagonista da história parado à sua frente era muito mais complexo e cativante do que ela jamais poderia ter imaginado. Chegou a sexta-feira. Para a antiga Júlia, isso significaria um jantar de negócios ou, no máximo, uma taça de vinho caro em um bar silencioso e sofisticado da Vila Madalena. Para a Júlia da aposta, significava ser levada por Léo para o coração pulsante da noite do bairro, a roda de samba na praça. A praça, que durante o dia era um espaço tranquilo com crianças e idosos, transformava-se à noite. Fios de luzes coloridas foram estendidos entre as árvores, iluminando o círculo de cadeiras de plástico onde os músicos se sentavam. O ar estava impregnado com o cheiro de espetinhos na brasa e de cerveja. O som não era de um sistema profissional, mas vinha da alma. O ritmo contagiante do pandeiro, o choro do cavaquinho e vozes cantando em uníssono canções que pareciam pertencer a todos. Júlia sentiu-se como uma antropóloga em campo. Ela estava visivelmente fora de seu elemento, com sua postura ereta e um copo de plástico na mão, observando as pessoas com uma curiosidade quase clínica. Todos pareciam se conhecer. Abraçavam-se, riam alto, dançavam com uma liberdade que ela invejava e temia. Léo, por outro lado, era parte daquela paisagem. Ele se movia com a naturalidade de um peixe na água, cumprimentando amigos, servindo uma rodada de cerveja para os músicos, cantando o refrão de uma canção com os olhos fechados. Por um momento, ele a deixou sozinha, e ela se sentiu exposta, uma estranha. Então ele voltou, trazendo 2 espetinhos de carne. Alimento para a alma, disse ele, oferecendo um a ela. Você está muito quieta. O que a arquiteta está pensando? Calculando a metragem quadrada necessária para um palco ideal? Júlia deu um pequeno sorriso. Estou pensando que a acústica é péssima, a iluminação é inadequada e a organização espacial é caótica. Exato, disse Léo com um brilho nos olhos. É por isso que é perfeita. Não tem roteiro. Acontece. É de verdade. A música mudou para um samba mais rápido e animado. Um casal de idosos se levantou e começou a dançar com uma elegância e alegria que comoveram Júlia. Crianças corriam entre os adultos.
A energia era contagiante. Vem, disse Léo de repente, colocando seu copo e o prato de papel em uma mesa. Ele estendeu a mão para ela. O quê? Não, de jeito nenhum. Ela recuou, o pânico subindo por sua garganta. Eu não sei dançar samba. Eu vou parecer um robô quebrado. Ninguém aqui se importa se você parece um robô. Ele insistiu, o sorriso se alargando. Só precisa sentir o ritmo. É a aposta, lembra? Experiência completa. Relutantemente, ela deixou que ele a puxasse para a clareira onde as pessoas dançavam. Ele a posicionou na sua frente, uma mão segurando a dela e a outra pousando suavemente na parte inferior de suas costas. O contato enviou um choque térmico através de sua blusa. Ela sentiu o calor da palma da mão dele, firme e protetora. Relaxe os ombros. Ele sussurrou perto de seu ouvido. A voz dele uma vibração contra o barulho da música. Sinta a batida no chão. 2 para lá, 2 para cá. Só isso. Ela tentou. Seus movimentos eram rígidos, desajeitados. Ela pisou no pé dele 2 vezes, mas Léo não riu dela. Ele apenas continuou a guiá-la com uma paciência infinita, seu corpo movendo-se com a fluidez de quem tinha aquele ritmo no sangue. Aos poucos, sob sua orientação, ela começou a se soltar. Deixou de pensar nos passos e começou a sentir a música. Quando ela finalmente ergueu os olhos para o rosto dele, viu que ele a observava com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não havia zombaria em seu olhar, apenas uma curiosidade terna. Naquele momento, sob as luzes coloridas, com o som do samba envolvendo-os, eles não eram adversários em uma aposta. Eram apenas um homem e uma mulher, conectados pela música e por uma atração que se tornava mais inegável a cada batida do coração. Júlia chegou em seu apartamento perto da meia-noite. O silêncio do lugar era ensurdecedor. Depois da explosão de vida da roda de samba, seu espaço, que ela sempre considerara elegante e minimalista, pareceu subitamente frio, estéril. Era um aquário de vidro com vista para uma cidade de luzes anônimas. Ela se serviu de um copo d'água na cozinha de aço escovado e se encostou na bancada de mármore gelado. Em sua mente, a música ainda tocava. Ela ainda podia sentir o calor da mão de Léo em suas costas, o cheiro de sua pele misturado ao da noite. Um rubor subiu por seu rosto. O que estava acontecendo com ela? Era para ser uma tarefa profissional, uma manobra estratégica, mas seus sentimentos estavam se tornando perigosamente desordenados. Seu celular tocou, o som estridente quebrando o silêncio. Era Ricardo. Seu coração afundou. Júlia, só ligando para saber do progresso, disse ele sem preâmbulos. Algum avanço com a resistência local? Aquele dono de bar já cedeu? Estou trabalhando nisso, Ricardo, respondeu ela, escolhendo as palavras com cuidado. É uma comunidade muito unida. Requer uma abordagem mais delicada. Delicadeza não paga as contas nem cumpre os prazos. Ele retrucou impaciente. A construtora está no nosso pé. Preciso de uma garantia de que esse obstáculo será removido até o final da próxima semana. Seu bônus e sua promoção à sócia dependem disso. Lembre-se do que está em jogo. A chamada terminou, deixando um eco de pressão e ameaça no ar. De repente, o sonho da noite foi substituído pela dura realidade de suas ambições. Ela caminhou até seu escritório em casa e ligou o computador. A maquete 3D do projeto Veredas Novas preencheu a tela, brilhante e imponente. Ela deu um zoom na área que seria a nova praça de alimentação, o coração do seu projeto. O lote pertencia ao Cantinho do Sabor. Ela clicou e as informações técnicas apareceram. Área, zoneamento, valor estimado, números, dados. Mas agora, ao olhar para aquele polígono azul, ela não via mais um lote. Ela via o balcão de madeira construído por um avô. Via o sorriso do pai de Léo em uma foto desbotada. Via as mãos de seu Afonso, manchadas de graxa, consertando seu sapato. Ouvia a risada de Dona Cida e sentia o cheiro de seu pão. Via os rostos sorridentes na roda de samba. E pairando sobre tudo, via o olhar intenso de Léo enquanto a guiava na dança. Aqueles não eram dados, eram fantasmas. Fantasmas de uma vida que ela tinha sido contratada para exorcizar em nome do progresso. Com um movimento brusco, ela minimizou a janela do projeto.
Abriu um novo arquivo de design, uma tela em branco. Sua mão tremeu um pouco ao segurar a caneta digital. Ela olhou para a cidade lá fora, mas pela primeira vez não viu uma paisagem a ser conquistada. Viu um mosaico de bairros, de histórias, de vidas. Ela encostou a ponta da caneta na tela. Em vez de traçar as linhas retas e os ângulos agudos que definiam seu estilo, ela desenhou uma curva suave. Era o contorno de uma das árvores antigas da praça. Em seguida, desenhou a fachada da padaria de Dona Cida, não como um obstáculo a ser demolido, mas como um elemento a ser preservado. Ela não estava mais projetando para uma construtora, estava desenhando para pessoas. E sem perceber, no canto da página, ela começou a esboçar o rosto de Léo. O fim de semana foi um borrão para Júlia. Ela passou os 2 dias imersa em seu novo projeto, não por obrigação, mas por uma obsessão recém-descoberta. As linhas retas deram lugar a contornos que respeitavam as construções existentes. A praça de alimentação foi substituída por um pátio aberto que se integrava à roda de samba. Ela projetou uma reforma cuidadosa para a padaria de Dona Cida, modernizando a cozinha sem tocar na fachada de azulejos. Para o lote da sapataria, ela desenhou um pequeno ateliê-escola onde seu Afonso poderia ensinar seu ofício a jovens aprendizes. Era um projeto de revitalização, não de demolição. Era um plano que tinha alma. Na segunda-feira de manhã ela não foi para o escritório, foi para o bairro. O ar estava fresco e a rotina matinal seguia seu curso familiar. Encontrou Léo abrindo as portas do bar. O olhar dele, ao vê-la, era uma mistura de esperança e ansiedade. A semana acabou, ele disse, a voz mais séria do que o habitual. Então, qual é o veredito, arquiteta? Júlia respirou fundo, o coração batendo forte. Você venceu, Léo. As palavras pairaram entre eles. Um alívio profundo inundou o rosto de Léo, seguido por algo mais suave, mais questionador. Venci, ele repetiu, como se precisasse ouvir de novo. Você venceu, ela confirmou, a voz embargada. Você me mostrou tudo. Eu estava errada. Eu estava cega. Meu projeto era arrogante e destrutivo. O que vocês têm aqui é raro e precisa ser protegido. Ele deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância no balcão que antes os separava. Júlia, eu prometi. Ela o interrompeu abrindo sua pasta sobre a madeira gasta. E eu cumpro minhas promessas. Ela espalhou as folhas de seu novo projeto. Eu vou apresentar isso hoje. Uma contraproposta. É a coisa certa a fazer. Mesmo que isso custe meu emprego. Léo olhou para os desenhos, os olhos percorrendo as linhas que honravam seu mundo. Ele viu a padaria, a praça, o ateliê. Quando ergueu o olhar para ela, seus olhos estavam marejados. Ele não disse nada. Apenas contornou o balcão, parou na frente dela e, com uma delicadeza que contrastava com sua aparência forte, segurou o rosto dela entre as mãos. Ele a beijou. Não foi um beijo de vitória, mas de gratidão, de entendimento. Foi suave, terno e carregado de todas as conversas não ditas daquela semana. Júlia se entregou ao momento, o cheiro de café e dele a envolvendo. Pela primeira vez em anos, ela não estava pensando no próximo passo, na próxima meta. Estava apenas ali, sentindo. Horas depois, na sala de reuniões do 23º andar, a atmosfera era gélida. Ricardo e 2 investidores de ternos caros a encaravam do outro lado de uma longa mesa de vidro. Então, Júlia, disse Ricardo, com um sorriso predatório, mostre-nos como você resolveu nosso pequeno problema de relações públicas. Com as mãos trêmulas, mas a voz firme, Júlia apresentou seu novo projeto. Ela não falou de métricas de rentabilidade ou de otimização de espaço. Falou de Dona Cida, de seu Afonso, do samba na praça. Falou sobre legado, comunidade e identidade. Apresentou um plano que integrava o novo ao antigo, que geraria lucro através do turismo cultural e da valorização da autenticidade, em vez da substituição em massa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os investidores se entreolharam. Ricardo a fuzilava com o olhar, o rosto vermelho de raiva e incredulidade. Isso é uma piada, ele finalmente sibilou. Nós não estamos administrando uma ONG, Júlia. Estamos no negócio de construir o futuro, não de preservar museus empoeirados. O futuro não precisa apagar o passado, ela argumentou. Sua proposta é inviável, sentimental,
E completamente antiprofissional, disse um dos investidores fechando a pasta. Perdemos nosso tempo. Ricardo levantou-se, a fúria mal contida. Limpe sua mesa, Júlia. Você está fora. Sua carreira nesta cidade acabou. Júlia sentiu o golpe, agudo e doloroso. Anos de trabalho, de sacrifício, desmoronando em minutos. Mas enquanto juntava seus desenhos por baixo da dor, sentiu uma estranha leveza. Ela olhou pela janela para a cidade cinzenta e, pela primeira vez, não se sentiu parte daquela máquina. Ela tinha feito a escolha certa. Júlia saiu do prédio da Urbe Arquitetura carregando uma pequena caixa com seus pertences. A garoa fina começava a cair novamente, mas desta vez ela não a achou melancólica. Parecia purificadora. Sem pensar duas vezes, ela pegou um táxi. Para o Cantinho do Sabor, disse ela ao motorista, a frase soando natural, como se estivesse voltando para casa. Ela encontrou Léo varrendo a calçada, a testa franzida de preocupação. Quando ele a viu sair do táxi com a caixa, entendeu tudo. Júlia, ele começou largando a vassoura. Fui demitida, disse ela, tentando sorrir. Ricardo disse que minha carreira acabou. Ele a abraçou ali mesmo, no meio da calçada, sem se importar com a chuva fina que molhava os dois. Foi um abraço forte que dizia, eu sinto muito, e obrigado, e estou aqui, tudo ao mesmo tempo. Isso não é um fim, Júlia, é um começo. Naquela noite, o bar estava cheio, mas não era uma noite comum. Léo havia convocado uma reunião de emergência com os moradores e comerciantes. Dona Cida estava lá, seu Afonso, os músicos do samba, todos. Júlia, sentada em uma mesa com sua caixa ao lado, sentia-se nervosa, como se fosse ser julgada. Léo se levantou. Pessoal, como vocês sabem, a construtora quer nos tirar daqui, e a pessoa que eles enviaram para planejar isso foi a Júlia. Um murmúrio percorreu o local. Mas o que eles não esperavam, continuou ele, a voz subindo, é que a Júlia tem mais caráter e coração do que todos eles juntos. Ele contou a história da aposta, da contraproposta dela e de como ela sacrificou o próprio emprego para defendê-los. Ao final, ele abriu os desenhos dela sobre uma mesa de sinuca. As pessoas se aglomeraram, os rostos passando da desconfiança para a surpresa e depois para a admiração. Dona Cida aproximou-se de Júlia e pegou sua mão. O que você fez? Ninguém nunca lutou por nós assim, minha filha. A partir daquele dia, Júlia encontrou um novo propósito. Ela não tinha mais um escritório no 23º andar, mas tinha uma mesa reservada no Cantinho do Sabor. Com sua expertise e o conhecimento da comunidade, eles montaram uma resistência organizada. O novo projeto de Júlia se tornou a bandeira deles. Eles entraram com um pedido de tombamento histórico, organizaram eventos para atrair a atenção da mídia e criaram uma cooperativa para fortalecer os negócios locais. A luta seria longa e difícil. Não havia garantias de vitória contra o poder do dinheiro e da especulação imobiliária. Mas algo fundamental havia mudado. Eles não estavam mais apenas reagindo, estavam construindo. Meses depois, numa tarde ensolarada, Júlia estava sentada na sua mesa no bar, o laptop aberto ao lado de um copo de cerveja. Ela trabalhava em uma apresentação para a subprefeitura. Léo se aproximou por trás e pousou as mãos em seus ombros, massageando a tensão ali. Como vai a melhor arquiteta do bairro? Ele sussurrou em seu ouvido. Ela sorriu, inclinando a cabeça para trás para olhá-lo. Cansada, mas feliz. Ela pegou a mão dele. Sabe, você nunca me disse qual era a sua parte da aposta. O que eu teria que fazer se perdesse? Léo riu, um som quente e familiar. Ele se inclinou, o rosto perto do dela, o mesmo brilho de desafio nos olhos que ela vira no primeiro dia. Eu ia te convidar para um encontro, e depois para outro, e continuar te convidando até você perceber que eu conseguia, sim, lidar com você. Júlia sorriu, o coração cheio. Quer apostar que eu já sabia disso? Ele a beijou, e ao redor deles, a vida do bairro continuava, vibrante e resiliente. A aposta tinha terminado, mas a verdadeira construção estava apenas começando.